Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação, e hoje, para a gente poder continuar falando das questões do Enem, que a gente precisa utilizar o nosso conhecimento de literatura, vamos falar da questão 31 do Enem de 2022, do caderno azul. Pode ser que você esteja encontrando também essa questão em outros cadernos, com outros números, mas as alternativas continuam sendo as mesmas e o texto também. Vamos lá. Aqui a gente tem um texto relativamente médio, a gente não teria um texto muito longo, nem muito curto, e temos inclusive aqui também o recurso que inclusive coloca esse romance como um dos iniciais do que a gente tem do romance de 30. Então os recursos composicionais que inserem a obra no chamado romance de 30 da literatura brasileira manifestam aqui no letra A. Desenho cru da realidade dramática dos retirantes. Letra B. Indefinição dos espaços para efeito de generalização. Letra C. Análise psicológica da reação dos personagens à seca. Letra D. Engajamento político do narrador ante as desigualdades. Letra E. Contemplação lírica da paisagem transformada em alegoria. Que temos a verdade que o romance de 30 ele está caracterizado como a segunda geração do modernismo, perdão, não do romantismo, que temos como identificação de fato esse período histórico ao qual o presidente Washington Luiz estava perdendo popularidade, inclusive estava começando a questão da crise da Bolsa de 29 e que inclusive vai até mesmo fazer com que seja uma das consequências da ascensão do presidente Getúlio Vargas que temos no Brasil. E vamos ter outros fatores, como também a questão de se retomar a questão do regionalismo. Então o romance de 30 é muito relacionado com o regionalismo. Falamos da questão de desigualdade, de miséria, também da questão de regionalismos, a cultura popular e também de seções de estados e regiões do Brasil. Então o que a gente vai ter? Apesar de fato a gente ter que algumas alternativas já se destacam por estarem escapando um pouco da questão do romance de 30, como é a alternativa B, da indefinição dos espaços para efeito de generalização, e também da letra D, do engajamento político do narrador ante as desigualdades, o que temos é que a questão da desigualdade ela é uma pauta, mas não uma questão tão política, é uma questão de denúncia do que de fato a gente tem. E também com a letra E da contemplação lírica da paisagem transformada em alegoria, temos a paisagem mais como uma questão que pode ser transformada como alegoria, mas não é isso que manifesta-se aqui como de fato, como colocar com o romance de 30. Vamos lá. Era o êxodo da seca de 1898, uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos com o aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estropiados como que iam dançando de tão trôpegos e trêmulos num passo arrastado de quem leva as pernas em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás como quem quer voltar, não tinham pressa em chegar, porque não sabiam onde iam. Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso em descaminhos no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol e o sol guiava-os, nesse forçado nomadismo. Adelgaçados na magreira cômica, cresciam como se os ventos os levantassem, e os braços afinados cresciam-lhes aos joelhos, de mãos abanando. Vinham escoteiros, menos hidrópicos, de acite consecutiva à alimentação tóxica, com os fardos das barrigas alarmantes. Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eram os retirantes, nada mais. Temos aqui, então, o quê? Temos essa questão da contemplação lírica da paisagem transformada em alegoria. Não, temos uma questão da transformação dessa questão da paisagem com uma questão de como temos a questão de uma miséria das personagens. Não com uma questão de uma alegoria. Ela pode sim representar uma questão de como que é exagerada e última essa situação, mas não uma alegoria de uma contemplação lírica. Ela é mais uma questão de uma denúncia. Letra D, engajamento político do narrador ante as desigualdades. Temos uma denúncia, não um engajamento político. Letra C, análise psicológica da reação dos personagens à seca. Não, temos aqui uma introdução dos leitores para que possamos entender como que é estar nessa situação de seca e não dessa análise psicológica da reação dos personagens. Indefinição dos espaços para efeito de generalização. Poxa, não precisa estudar muito a literatura para saber que os retirantes são justamente as pessoas que moravam na questão do Nordeste, principalmente na questão do sertão, para poder a gente conseguir identificar que sim, temos um espaço bem definido, que não é uma das características do romance de 30. O romance de 30, sim, ele te põe em um lugar muito específico, ele te põe ou se não no Rio Grande do Sul, ou se não no Nordeste, ou se não no Sertão. Não tem como você falar que poderia ser em qualquer lugar. Dá pra falar que a gente teria retirantes em qualquer lugar do Brasil, no sentido de que de onde eles se originam. A gente tem
espaços marcados muito bem. Então temos aqui o desenho cru da realidade dramática dos retirantes, que seria a alternativa correta, que é essa questão da denúncia, principalmente num período tão singular e tão prejudicial à sociedade no quesito econômico, no quesito político e no quesito de direitos. Você achou essa questão? Eu acho essa questão até que média, pelo fato de que a gente tem que lembrar especificamente da questão dos características do romance de 30. Apesar do modernismo ser um período muito amplo, e que dá pra gente poder se identificar com muita facilidade, eu acho que quando a gente tem que saber de repertórios específicos, o Enem se torna um desafio e aí se torna uma questão com um nível médio pra mim. E você, o que você achou dessa questão? Você achou ela fácil, médio, difícil? Você colocaria outra alternativa? Ou você não entendeu porque a letra A? Poxa, escreve nos comentários que eu te escrevo um texto que talvez seja até melhor para você poder conseguir entender por que seria essa alternativa. Se você tem alguma sugestão de outra pergunta do Enem, até mesmo de outro ano, para poder responder e gravar um vídeo, por favor, faça, que eu vou ficar muito feliz em poder fazer. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!